A paz do Senhor Jesus para todos. Eu venho por intermédio dessa palavra nesse dia, deixar algo da parte do Senhor para o coração de cada um de vocês. A palavra do Senhor que se encontra lá no livro de Salmos, número 56, onde o Senhor vai nos falar da oração de Davi, a oração por livramento. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos vai dizer assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, combatendo-me todo dia, me oprime. Os que me andam espiando procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que combatem contra mim. Ó Altíssimo, em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer a carne. Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se e escondem-se, marcam os meus passos como aguardando a minha alma. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derruba os povos na tua ira. Tu contas as minhas vagueações e põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Quando eu a te clamar, então voltarão para trás os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus é por mim. Em Deus louvarei a sua palavra. No Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus. Eu te renderei ações de graças, pois tu livraste a minha alma da morte. Não livrarás os meus pés da queda, para andar diante de Deus na luz dos viventes? Glória a Deus. Essa palavra, se encontra no livro de Salmos 56, uma oração muito poderosa de Davi. Nós sabemos, irmãos, que Davi foi muito perseguido, Davi passou por muitos momentos difíceis, porque grande era a obra que o Senhor tinha sobre a vida de Davi, desde a sua meninice, desde do momento ali em que Davi se encontrava na casa do seu pai. A perseguição, na verdade, já começou ali, na vida de Davi, no meio dos seus. Por quê? Porque grande era o propósito que Deus tinha sobre a vida dele. Ele nem sabia que seria tudo o que Deus já tinha preparado para ele. Então, irmãos, essa palavra, Deus está falando grandemente, Deus fala ao meu coração grandemente. Eu creio que essa palavra, ela não veio em vão, porque eu só entro aqui quando Deus manda, Eu não entro aqui para falar de mim. Eu entro aqui para falar aquilo que Deus coloca ao meu coração, porque se eu não tiver a palavra do Senhor, eu não vou falar de mim. Eu não tenho nada de mim para falar, mas aquilo que Deus coloca na minha boca, eu falo. Eu falo com toda a autoridade, eu falo com todo discernimento, porque eu sei que não provém de mim aquilo que Deus coloca no meu coração, aquilo que Deus coloca no meu coração para falar para vocês. Essa palavra, o Senhor está falando sobre a passagem que Davi estava passando ali por uma grande perseguição, um grande momento difícil, e onde ele ora e pede ao Senhor para que venha ter misericórdia dele. Se você observar o primeiro versículo, o Senhor está falando por intermédio da palavra, Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, combatendo-me todo dia, me oprime. Nós sabemos, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas a nossa luta é contra as potestades. A nossa luta, irmãos, não é contra as pessoas, é contra os demônios, é contra os espíritos malignos, Mas muitas vezes Satanás levanta pessoas para querer nos afrontar, Satanás levanta os seus adeptos para querer nos entristecer, mas o Senhor é aquele que nos justifica, o Senhor é aquele que se levanta por nós. O Senhor é aquele que nos defende, porque nós somos a sua igreja, nós somos a sua noiva. E eu creio, irmãos, que essa palavra não veio em vão, essa palavra que o Senhor me trouxe nessa manhã, Essa palavra não veio em vão, essa palavra Deus tem propósito por intermédio dessa palavra, e Deus está dando livramento por intermédio dessa palavra.
Eu não sei qual é a luta que você tem passado, eu não sei qual é a perseguição que você tem passado, não sei qual é o momento difícil que você tem passado, mas saiba que Deus é contigo. Saiba que Deus está no controle de tudo, independente da perseguição, independente do nível da sua guerra, da sua luta. Saiba que Deus se levantará por vós. Saiba que Deus se levantará por ti. E vós calareis, porque Ele é poderoso, Ele é fiel para nos justificar. Então, irmãos, nós sabemos que grande foi a perseguição na vida de Davi. Porque Davi, irmãos, ele era muito desprezado, né? Até mesmo, como eu disse, né? Dentro da sua casa, no meio da sua parentela, porque grande já era o propósito de Deus. Grande já era a obra de Deus por intermédio da vida de Davi. E Deus levanta Davi, irmãos, primeiro dentro da sua casa. Deus levanta Davi primeiro no anonimato. Porque nós vemos a história de Davi. Enquanto os irmãos de Davi, né, eles eram ali privilegiados, Davi sempre estava ali, né? Sempre estava ali esquecido, desmerecido, mas Deus ali já estava preparando Davi para um grande propósito, para um grande chamado. Então, por isso as perseguições na vida de Davi, porque a presença de Deus, irmãos, incomoda. A presença na vida de Davi, a presença de Deus na vida de Davi incomodava. Incomodava muita gente, incomodava aqueles que não tinham vida com Deus, incomodava aqueles que não tinham compromisso com Deus, incomodava aqueles que viviam no engano, que viviam nas coisas erradas, né? Então a presença de Deus na vida de Davi, muitas vezes Davi de boca fechada, ele incomodava os seus irmãos. E nós sabemos que na nossa vida não é diferente. Nós sabemos que na nossa vida, irmãos, não é diferente. Muitas vezes nós não conseguimos compreender o porquê que a presença de Deus incomoda tanto em nós. Muitas vezes nós falamos, meu Deus, por que a perseguição? Por que, Senhor? Mas porque você tem a presença, você carrega uma presença que não é qualquer presença. Eu carrego uma presença que não é qualquer presença. A presença de Deus, irmãos, ela é poderosa. A presença de Deus, irmãos, ela desperta a raiva de Satanás. A presença de Deus sobre a tua vida desperta a raiva do inferno, a fúria do inferno. É por isso que você muitas vezes não entende o porquê que você é perseguido. Você fala, meu Deus, eu não faço nada, eu nem mexo com essa pessoa e essa pessoa se levanta contra mim, mas assim diz o Senhor, não quer dizer sobre você. Nunca quis dizer sobre você, mas sim sobre mim, diz o Senhor. Porque é aquilo que nós carregamos, é aquilo que nós carrega que desperta a raiva de Satanás, a fúria do inferno. Mas nós sabemos que nós somos protegidos e guardados por aquele que nos guarda, né? Como diz a palavra de Deus, o guarda de Israel é aquele que não dorme, aquele que não dormita, é aquele que está sempre alerta para nos justificar, para nos defender, para se levantar do seu trono, né, irmãos? Porque assim foi na vida de Davi. Então essa palavra, o Senhor, né, tá falando grandemente. Deus falou comigo nessa palavra e Deus falou para mim trazer para vocês essa palavra. Porque Davi, ele não se prostrava, irmãos, diante de homem. Davi se prostrava diante de Deus, né? Davi estava sempre buscando a presença de Deus, pedindo para que Deus viesse a ter misericórdia dele. Porque nem ele imaginava, nem ele sabia o porquê que era tão perseguido, o porquê que ele era tão rejeitado, tão humilhado, tão desprezado, mas ele não sabia, né, que era por conta de um grande propósito, um grande chamado que Deus tinha na vida dele. Então não vai ser diferente na minha vida e na sua vida. Muitas vezes nós passamos pelas perseguições, muitas vezes nós passamos pelas calúnias, pelas injustiças. Nós passamos, irmãos, por momentos que nós não imaginamos. E nós falamos, Senhor, por que tudo isso? Mas nessa manhã eu venho, debaixo da direção do Senhor, falar para você, por conta que você carrega algo diferente. É por causa que você carrega um chamado, você carrega a minha presença, diz o Senhor. E essa presença, ela não é qualquer presença. Ela é uma presença poderosa, irmãos. Uma presença que tem o poder de destronar os principados. Uma presença que tem o poder de enfraquecer todo o propósito do inferno contra mim e contra a tua vida. Essa é a presença de Deus. É a presença que nós carregamos. Então vai despertar mesmo a raiva do inferno, vai despertar mesmo a fúria de Satanás. Por quê? Porque a presença de Deus, ele não suporta. Ele não suporta a presença de Deus na minha e na tua vida. Então, irmãos, por mais difícil que seja a provação, a perseguição, saiba que você carrega algo diferente. E é o motivo do inferno se levantar contra mim e contra ti. Glória a Deus. E nessa passagem, irmãos, aqui o Senhor está falando grandemente. Se você meditar, se você conseguir ler até o final, como eu li, você vai ver, né? Como que
como que Davi, né, buscava ali o refúgio em Deus, como que Davi se refugiava em Deus. Né? Em outras passagens ele fala, né, que a alma dele tinha sede por Deus, que a alma dele ansiava pela presença de Deus, porque Davi sabia que grande era a perseguição, então ele tinha que se refugiar em Deus, não tinha outro caminho. Não tem outro caminho para mim, não tem outro caminho para você, é se refugiar em Deus, é buscar proteção em Deus, é buscar o livramento em Deus, porque só o Senhor pode, irmãos. E tem o livramento que nós precisamos, só o Senhor tem a proteção que nós precisamos. É debaixo das sombras, né, do Onipotente, onde nós temos que se esconder. Porque nós sabemos, irmãos, que o adversário da nossa alma, se ele pudesse, ele nos devoraria. Como Jeremias disse, né, as causas de nós não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor. É as misericórdias do Senhor sobre a minha e a tua vida, a causa de nós não sermos devorados pelo mal. Nós não sermos consumidos pelo mal, porque o mal, irmão, não nos suporta. Porque nós carregamos uma presença poderosa, nós carregamos a luz. O Senhor falou, né, por intermédio da sua palavra, que nós seríamos a luz do mundo. Ou seja, essa luz, ela desperta a fúria do adversário, ela desperta a ira de Satanás sobre as nossas vidas. Mas muitas vezes nós não compreendemos, nós não entendemos. E nós queremos desanimar no meio da caminhada, nós queremos desanimar no meio do processo, mas eu venho por intermédio do Espírito Santo dizer para você, não desista, não desanima, porque Deus é contigo. Deus está no controle, Deus está na direção, Deus está no nosso barco. O barco não vai naufragar, o barco não vai afundar. O nosso Deus é o Deus de livramento, o Deus de socorro. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o nosso socorro no tempo da tribulação. Nós só temos que confiar, tão somente confiar e descansar nos braços do Senhor. Porque Ele está cuidando de nós, Ele está cuidando da nossa família, Ele está cuidando daquilo que nós não podemos cuidar, os problemas, as dificuldades, aquilo que nós não podemos resolver, o Senhor está resolvendo por nós, Ele está à nossa frente, Ele vai à nossa frente, Ele vai, irmãos, quebrando as cadeias, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando as cadeias de bronze, de ferro, o que for que tiver na frente, como empecilho, como embaraço, o Senhor, nosso Deus, Ele faz cair por terra, para dar vitória ao seu povo. Amém, irmãos? E eu venho deixar essa palavra da parte do Senhor, né? Uma palavra muito poderosa, uma palavra de livramento, uma palavra que, se nós for pegar essa palavra e colocar em prática, irmãos, nós vamos viver sempre debaixo da proteção, do refúgio do Senhor, porque aqui Davi se refugiou em Deus. Davi pediu a misericórdia de Deus, irmãos, porque era um tempo em que Davi estava passando por muita perseguição. Era um tempo em que Davi estava se sentindo ali tão injustiçado, tão caluniado, tão perseguido, mas Davi, irmãos, ele não se dobrou diante do homem, Davi não se dobrou diante da mulher, mas Davi se dobrou diante do Senhor. Davi colocou a vida dele nas mãos do Senhor, porque Davi sabia que só o Senhor poderia socorrê-lo, Davi sabia que só Deus poderia guardá-lo, só Deus poderia livrá-lo. Então Davi ali, ele se refugia em Deus, ele vai buscar o livramento em Deus, ele vai buscar o socorro em Deus, como diz a palavra do Senhor, né? Que nós temos que se levantar os olhos para os montes, levantar os olhos para os montes, porque o nosso socorro não vem de homens. O meu socorro não vem de homem, o teu socorro não vem de homem, o meu socorro vem do Senhor, está no Senhor que fez o céu e a terra. Então nós temos que crer e receber essa palavra da parte do Senhor. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida de vocês, né? Eu não vou estar entrando aqui sempre, porque eu sempre falo, sempre que Deus me dá a palavra. Não vou entrar aqui para falar de mim, não vou entrar aqui para falar da minha carne, mas vou entrar aqui para falar aquilo que Deus manda. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela tem o poder de entrar onde a minha palavra não vai entrar nunca. A palavra de Deus, ela tem o poder de mover onde as minhas mãos não podem mover, irmãos. Eu creio que essa palavra não está sendo em vão. O Senhor me incomodar nesta manhã para deixar essa palavra aqui para vocês. Eu creio que Deus tem um propósito. Eu creio que essa palavra vai chegar em corações e almas que estão precisando. Essa palavra vai chegar em corações e mentes que estão pedindo ao Senhor o socorro, o livramento, a proteção. Essa palavra vai chegar em corações que estão buscando refúgio e socorro em Deus. E eu creio, irmãos, que essa palavra surgirá efeito, essa palavra terá efeito no coração, na mente de cada um de vocês.
Que Deus abençoe o dia de vocês, que Deus abençoe a família de vocês, que Deus abençoe tudo aquilo que vocês estão projetando, pensando, que Deus possa tomar a frente na vida de cada um de vocês, dando vitória, concedendo livramento, proteção, e que a vida de cada um de vocês possa estar guardada, protegida, à sombra do Onipotente, debaixo das mãos do Todo-Poderoso, que é o nosso Deus, o Deus de livramento, o Deus de socorro, o Deus que tem o poder de tomar a sua causa, a minha causa nas mãos e fazer a obra perfeita e terminar a boa obra que Ele começou sobre as nossas vidas, irmãos. Que Deus abençoe, fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus e um grandioso abraço para cada um de vocês. Que Deus abençoe o dia de vocês. Forte abraço.